dia para todo mundo. Hoje é 14 de janeiro de 2025. Hoje é quarta-feira, né? Agora é 7h12 da manhã. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando a live. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Branquinha tá agarrada comigo aqui, né, Branca? Não tô conseguindo levantar cedo de novo, gente. O corpo cansou, não tô conseguindo. Tava querendo fazer live mais cedo, mas não tô dando conta não. Vamos esperar para ver, né? Vamos esperar as pessoas chegar e a gente vai dar início à live para dar continuidade o quinto selo, né? Parte 5. Então, bom dia para cada um de vocês. Bom dia, ô Luciano. Deus abençoe. Não tô conseguindo levantar cedo para fazer live mais não, viu? O corpo cansou. Vou ter que voltar pro mesmo horário. Tentei levantar cedo, mas dei conta não, cara. O corpo tá cansado. Levantando muito cedo para fazer live. Então, bom dia para todo mundo aí. O Wilfriedo é o teu. No Instagram, bom dia. Agora no TikTok, Ridelge. Um bom dia aí também. Deus abençoe cada um de vocês aí. Hoje é quarta-feira, estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Nós vamos dar continuidade ao quinto selo, né? Nós estamos na parte 5 ao quinto selo aqui, ó. Né? E graças a Deus nós estamos indo devagarzinho. Rosângela, bom dia, Rosângela. Beth Rosa, 668. User, 67, 87, 61, 86, 13, 8. Nossa, tem hora que passa raio. Erilete. Deixa eu ver esse nome aqui. Isaqueira. Eu acho que é isso. GGzinho. Celestino. Emerson. Luiz Roberto. Tem vezes que não vai dar para mim ler não, viu, gente? Beth Moraes. Deixa eu ver aqui mais. Use 99, 78, 45, 85. Deixa eu ver aqui mais. Esse aqui também é 99, 78, 45, 885. É a mesma coisa. Flávio, Wendey, Teles, Plínio, Germano, Wender, Teles. Estou falando das pessoas aqui do TikTok, tá? O Wade eu já falei. Ama 62. Daiane. Pintando. Alane Santos. Billy. Fernando Costa. E Claudinei Paz. Aquilo ajuda para danar. Toma. Então eu vou iniciar a live então. Toma, neguinho. Então eu inicio sempre fazendo uma oração. Um corinho que eu gosto de cantar, tá? Eu não vou falar mais nome não, senão eu não paro de falar. É de negócio. Entrou mais gente, ó. Janete. Claras. Entrou aqui. Alisson. Então vamos lá então. Deixa eu puxar mais a cadeira aqui. A Branca estava comigo aqui, mas a Branca já foi para lá. Então eu começo com somente crer. Somente crer. Somente
somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, mais uma vez, eu venho aqui me render a Ti, pedir que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor esteja aqui presente, trazendo a Tua palavra. Que cada um que está nessa live possa sair melhor do que entrou, Senhor. Que a Tua palavra vá ao coração de cada pessoa, Senhor. Senhor Deus, revela esse quinto selo para nós. Necessitamos de Ti. Eu, como pessoa, não consigo trazer a Tua palavra, mas se o Senhor estiver aqui, o Senhor revela aos nossos corações. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora a Branca pulou em mim aqui, gente. Ela é assim. Ela do nada, ela sai. Ela, quando ela quer, ela volta. Né, Branca? Ela é assim, né, Branquinha? Agora ela quer ficar aqui comigo. Então vamos lá. Então deixa eu ver o que eu vou. Qual parte que eu tô aqui? Eu estou aqui, quer ver? Também tá quase terminando, gente. Hoje eu não termino, não. Deixa eu ver se eu termino. Eu acho que não termina, não. Hoje não termina, não. Eu estou na parte 43 do quinto. Você tá aqui quietinha comigo, né? Não vou mostrar pra vocês, não, senão eu vou perder muito tempo. Meu caminho, sim, Senhor. Agora, ó, meu irmão, de cor, costumava vir aqui e cantar um corinho. Se eu pudesse, como certeza iria abrir aquela rocha onde Moisés subiu. Sim, Senhor. Ó, esta é a rocha sobre a qual eu quero me firmar também. Pela fé, eu subo ali. Mas recorda, Elias, ele simplesmente ficou cansado, porque ele tinha muito trabalho para realizar. O irmão Brana faz uma pausa. A congregação ri. Então ele estava bastante exausto. E Deus simplesmente lhe enviou uma condição para levá-lo para casa. Isso é certo. Enviou uma carruagem. Não há mesmo. Amém? O levou. Ele nunca morreu, porque ele o manteve vivo. E ele tinha um trabalho futuro para ele. Quero que vocês entendam isso, que Elias não morreu. Para ele permitir ungir um homem também. Veja, que viesse em seu espírito, mas eles devem provar a morte agora em Apocalipse, capítulo 11. Agora vamos, estou bem aqui, de qualquer forma, vamos tocar nisso. Apocalipse 11. Observe e veja se estão ambos mortos. Sim, Senhor, ambos têm que provar a morte, sim. Sim, Senhor, pois o ministério deles termina, eles provam a morte, em Apocalipse 11. E vamos começar no 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. O quê? Oh, que coisa! Ele não pode suportar. Aqueles santos roladores estão de volta novamente. Veja, correto. Sobe do abismo, lhes fará guerras. E os vencerá e os matará. Então o profeta de Deus, o Elias e Moisés, quem está aí novo ou não pegou a outra leitura, que foi ontem de manhã que eu li, eles vão estar aqui fazendo o ministério deles, profetizando, levando a palavra de Deus, tal. Só que a besta também vai levantar contra ele.
No início ele vai conseguir bem e tal, mas no final a besta vai matar eles, os dois profetas. Depois que eles conseguirem fazer o ministério deles todos, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama de Sodoma, e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado em Jerusalém. Todos dois vão ser mortos ali. Só que aí o povo vai achar que aquela besta é coisa de Deus, sendo que ela não é coisa de Deus, porque ela está matando os profetas de Deus. Agora eles têm que provar da morte. Não tem? Isso é correto, pois que o ministério deles termina. Porque o ministério do sétimo anjo, o mistério do sétimo anjo, o mistério de Elias, para o sétimo anjo. Não. Por quê? Porque não poderia melhorar dizendo, estou tentando dizer, o ministério do sétimo anjo. Então, se por Moisés, se ele é imortal, tanto quanto pode ser por Elias, por que eles não? Porque eles, Deus simplesmente não enviou. Disse, Elias, você tem um trabalho tanto, você tem trabalhado tanto, tudo mais, todos esses lugares diferentes, eu creio que apenas enviarei Moisés, porque, veja, o ministério de Moisés, Elias era um profeta para todas as nações. Porém, Moisés era um legislador apenas para os judeus. Amém? Moisés está ali para falar. E esta é a razão pela qual ele vem com Elias. Aqueles judeus, dizem, espere, nós continuamos guardando a lei aqui. Moisés representa a lei. Aqueles judeus dizem, espere, nós continuamos. Moisés, ele mesmo. E aqui está Elias de pé. Com eles, vem. Ele vem somente para os judeus. Vem. Moisés foi apenas para os judeus. O profeta Elias era para todas as nações. Mas Moisés se tornou um profeta para os judeus e um legislador. Vem. Aquela foi a sua mensagem, a lei. Moisés representa a mensagem da lei. Mas qual foi a mensagem de Elias para as mulheres de cabelos cortados, denominações? Sim, Senhor, e ele realmente as dilacerou. Faces pintadas, lhe disse, vocês vão se alimentar para os cães, e simplesmente as despedaçou. Então tem o profeta Moisés e o profeta Elias. Moisés vai ser o profeta dos judeus. E Elias vai ser o profeta que vai condenar as Jezabéis daquele tempo e as Jezabéis desse tempo de hoje. Mulheres que cortam seu cabelo, mulheres que fazem maquiagem, mulheres que pintam e falam que adoram a Deus. Elias vai voltar para condenar essas pessoas. Quero que vocês captem isso aí, para que vocês não sejam enganados. Então, quando o seu espírito veio sobre João, ele saiu imediatamente do deserto e fez a mesma coisa, correto? Não pense vocês que pertencemos a isto ou aquilo. Deus é capaz dessas pedras levantar filhos a Abraão. Subindo o caminho, ele disse, e você quer me dizer que se casou com o seu próprio cunhado? Disse, a lei não permite que você faça isso. Tá vendo? Sempre o profeta
vai vir mostrar que a pessoa está fazendo coisa errada. Quem não gosta de ser corrigido tem algum espírito errado nele. Porque Deus sempre manda alguém para te corrigir, para falar, não faça isso, isso está errado. Então, por causa disso, a maioria das pessoas vão ser condenadas, porque a maioria não quer ser corrigida, a maioria não quer correção. E Deus corrige seus filhos. Seus filhos aceitam a correção. A lei não permite que você faça isso. Ó, irmãos, ele disse, isso é ela. Claro, observe, essas almas têm que esperar um pouquinho, até que os 144 sejam martirizados. Oh, isso não, isso não. Isso simplesmente faz que a Bíblia se encaixe. Por isso que você aí do outro lado está achando que as coisas de Deus estão demorando. Porque tem que esperar o martírio, tudo se acontecer, tudo certinho, os 144 entrarem, para que encaixe certinho na Bíblia. Deus não faz nada que ele não alerta o povo, que não esteja escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque se depois a pessoa for condenada, ela não vai ter como justificar porque ela foi condenada. Ela pode falar, mas eu era uma pessoa boa na terra. Ele vai falar assim, mas na realidade não era para ser bom. Vai morrer muita gente boa e ser condenada, gente. O que eu quero deixar claro para vocês, pessoas que vocês acham, não, fulano de tal é tão bom, a bondade não vai dar salvação para ninguém, não. Sabe o que dá salvação para a pessoa? É a pessoa ser obediente à palavra de Deus. Deus vai falar assim, mas lá na terra eu coloquei pessoas falando de Deus. Eu tinha a Bíblia falando para vocês o que vocês deveriam fazer e vocês não acataram o meu mandamento. Então, por causa disso que vocês vão ser condenados. Não é se você é bom ou ruim, não. É quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então preste atenção, não é bondade não. Agora meu tempo está exatamente em cima. Se eu quiser sair um pouquinho mais cedo, mas eu ainda tenho mais algumas poucas coisinhas para te dizer. Se você puder aguentar, a congregação diz amém. Continue. Eu sei que está quente, eu estou suando, mas ouça, eu simplesmente tenho algo para lhes dizer. É simplesmente tão bom. Está ardendo dentro do meu coração. Eu espero que vocês não se esqueçam disso. Vejam, deixe-me dizer isso. Na presença dele, através da sua graça, ele também permitiu que eu visse o meu povo, há não muito tempo atrás, com vestes brancas. Então o povo de Deus vai estar com vestes brancas. Vocês se recordam disso? A congregação diz amém. Vocês se recordam da história? Há não muito tempo, amém? A noiva gentil, eles estão lá agora. Eles estavam todos com vestes brancas. Eu havia acordado, eu havia estado em uma reunião, isso foi por volta de 1 ano atrás, ou mais. Eu despertei certa manhã e levantei e disse, querida, para minha esposa. Ela não se moveu. As crianças quase, eu tinha que levantar e levá-las à escola. Aqui em cima, naquele velho lugar, bem, eu me levantei da restituir. Eu levantei da cama, vocês sabem, e me apoiei. Vocês sabem como. Quando vocês se assentam, apenas reclina a sua cabeça para trás, contra a cabeceira. Nós temos
aquelas camas antigas. Então eu apenas me inclinei para trás assim. Eu pensei, rapaz, você já com 53 anos, se você for fazer alguma coisa para Deus, é melhor você fazer isso logo, porque você estará muito, muito velho daqui a algum tempo. Eu pensei, sabe, isso é certo. Agora, eu pensei, rapaz, você sabe, eu não vou muito longe. Logo terei que partir. Eu disse, tenho vivido um ano de mais de que o meu pai viveu. Bem, eu pensei, em breve tenho que mudar e eu vi isso. E aqui então fiz nada para Deus. Ainda eu pensei, eu sempre quis fazer algo para Ele. Eu pensei, eu tenho que me apresentar e fazer isso. Se é que vou fazer, eu não sei como eu vou fazer. Isto é tudo. Eu pensei, homem, eu espero viver para vê-lo chegando. Eu não quero fazer um fantasma ou um espírito. Vejam, eu sempre tive medo de um espírito e agora vocês sabem. Aquele tipo de eu pensava como haveria de ser se eu me encontrasse com o irmão Levi e ele fosse uma nuvenzinha branca se movendo de um lado para o outro. Vocês sabem? Eu disse, olá, irmão Neville. E ele disse, olá, irmão. Você sabe. Eu disse, olá, irmão Neville. Brana, através de algum outro sentido, ele não pudesse falar, mas eu simplesmente saberia que ele era o irmão Neville, sim. Eu iria querer apertar sua mão do jeito que eu sempre faço, porque isso é tudo que eu conheço, seres humanos. Veja, eu gostaria de apertar a sua mão, mas ele não teria nenhuma mão. Estaria apodrecido lá embaixo, na sepultura. Bem, eu pensei, oh, espero não ter que passar por isso. Agora, vou lhes dizer a verdade. Eu estava com medo de morrer, não com medo de estar perdido, mas não queria ser um espírito que queria permanecer um homem. Eu queria esperar pelo rapto. Veja, eu apenas queria permanecer naquele jeito. Eu não queria ser um espírito. Por ali, eu estava deitado ali pensando nisso. E de repente algo aconteceu. O irmão Burns estala seus dedos. Agora vocês sabem, todos vocês estão familiarizados com a visão. E se isso for uma visão, eu nunca havia tido uma assim. Veja, e as tenho dito desde garoto, bem pequenininho, bem pequenininho. E de repente algo aconteceu e eu me senti partindo. Eu pensei, eu já morri? Veja, eu estou indo, vem. E eu cheguei a um lugar e pensei, eu acho que vou olhar para trás. Isso foi tão real, amigo, como estou de pé bem aqui. Vem, e me virei para olhar para trás. E ali estava, eu deitado na cama. Eu estava estirado, deitado ao lado da minha esposa. Como ele é profeta, gente, eu estou lendo a escritura do nosso profeta, a mensagem do nosso profeta. Ele foi arrebatado, ele viu seu corpo deitado com a sua esposa ali e o espírito dele estava sendo arrebatado. Ele está contando para nós aqui. Eu pensei, bem, provavelmente foi uma parada cardíaca. Eu pensei, bem, veja, eu simplesmente morri.
instantaneamente. A qual seria uma boa maneira de partir? Então eu pensei, foi uma parada cardíaca. Eu não precisei sofrer. Eu olhei e pensei, bem, agora isto é estranho. Ali eu estou deitado, exatamente ali, e aqui estou de pé. Aqui? Então me virei e parei como que um incenso, como que um grande campo ou algo, um enorme lugar de campim do campo. E eu disse, bem, eu gostaria de saber o que é isso. E de repente, quando olhei aqui, vinha milhares vezes milhares de mulheres jovens, todas com vestes brancas, os cabelos compridos até suas cinturas, descalçadas, e elas corriam em minha direção. Eu pensei, agora, o que é isso? O que é isso? Eu quero falar para vocês aqui porque eu já li a mensagem e vocês não sabem. Essas mulheres são mulheres que o nosso profeta converteu elas. Elas estão esperando em Cristo. Elas estão numa atmosfera esperando tudo se cumprir. Elas não estão no céu, mas elas estão num lugar assim muito mais elevado do que a terra, esperando no Senhor. E essas pessoas não viu Deus ainda. Elas estão esperando tudo se cumprir. Só que elas já estão com as vestes brancas, elas já são jovens. Elas, na época que o irmão Brana levou elas para Deus pela sua mensagem, que ele vai responder pelos seus convertidos, Deus vem primeiro nos homens que sempre leva a palavra de Deus. E aí, tinha pessoas lá que tinham 80 anos, 90 anos, e estava com 18, 20 anos. Quando a gente morrer, essa carcaça que é o nosso corpo velho aqui, ó, você não vai ter essa carcaça velha mais. Você vai ter de 18 a 21 anos. Todos vão ser jovens. Só que as mulheres não cortam seu cabelo. As mulheres estavam com o cabelo comprido. E ele teve essa visão. Me virei, olhei ali para trás e lá estava eu. E eu olhei para esse lado. E ali vinham elas. Eu mordi o meu dedo e eu não estou dormindo. Exatamente, mas eu podia sentir. Eu disse, bem então, há algo engraçado aqui. E todas aquelas mulheres viram correndo. E eu nunca tinha visto mulheres tão bonitas. E todas elas correndo em minha direção. E quando elas correram até a mim, vocês sabem como eu tenho sido. Elas me chamaram de odiador de mulher, mas eu não sou. Vejam, mas eu simplesmente acho que uma boa mulher é uma joia, mas eu penso que uma que não é boa como disse Salomão, água no seu sangue. Então eu certamente não dou nenhum valor a nenhuma mulher de má reputação ou espertinha. Então vieram todas aquelas mulheres, elas começaram a me abraçar. Agora, isso não é comum. Vocês sabem que eu não toleraria isso. Então elas estavam, agora, eu vou ter que dizer isso de uma forma que estou numa multidão mista, mas elas eram mulheres, elas me abraçaram, cada uma delas, e diziam, nosso precioso irmão. E uma me abraçava
Então a outra me abraçava. Eu estava ali de pé, olhando, eu pensei, bem agora, o que é isso? Bem, e elas estavam ali. Eu pensei, o que aconteceu? Eu olhei para trás, lá estava eu, deitado exatamente ali embaixo, e aquilo eu estava de pé aqui. Eu pensei, agora isso é estranho, eu não compreendo isso. E aquelas mulheres gritando, ó nosso precioso irmão, e me abraçando, agora elas realmente mostravam sentimentos, mulheres. Agora me perdoe, irmãs, por eu dizer isto, mas vocês ouvem o seu médico. E se não temos mentes limpas, então não somos cristãos. Não me importa. E sempre vivi limpo. Deus sabe disso. Quando eu era um garotinho, o anjo do Senhor me disse para não corromper o meu corpo, não fumar ou beber, e esta é a verdade, pela graça de Deus. Eu tenho mantido isso quando eu era um pecador e não saía por aí com mulheres e assim. Mas qualquer homem que permita que uma mulher caia em seus braços, ele sendo formado de células masculinas e elas de femininas, existe uma sensação. Não importa que você seja. Agora, não me diga que você não sente, se você é uma pessoa sã. Eu quero trazer uma palavra nisso aqui, que a gente somos sempre educados a entender as coisas de Deus. E nós temos um profeta, e esse profeta está nos passando a visão e nos orientando. Se você é um cristão, homem, se você é uma cristã mulher, você nem deve ficar encostando muito num homem ou mulher. Principalmente se você for casado. A única coisa que você deve fazer é dar um aperto de mão na pessoa. Assim. Porque como a gente somos de sexos opostos, homem e mulher, você pode ter sensações. É isso que o nosso profeta está explicando nós aqui. Por isso que cristão não fica agarrado com outra pessoa a não ser sua esposa, não. Nem a sua esposa, só na sua casa. É falta de respeito. Mas não ali, porque não haverá mais distinção de cenas. Vocês nunca pecará ali. Houve uma mudança, não havia nada mais além do amor fraternal para aquelas mulheres. Então, quando você chegar na glória do Senhor, não vai ter essa distinção de células, diferente de macho e fêmea. Vai ter o amor fraternal, não o amor carnal que nós temos aqui na terra. Quero que vocês compreendam isso. Amor carnal acabou. Embora tenha olhado atrás da graça, penso que uma mulher encantadora, é aquela que mantém uma postura correta e anda como uma dama. Ela é um exemplo de uma joia na terra. Então, uma mulher de Deus é uma joia na terra. Mas se ela não for também, ela é uma peste. Eu gosto de qualquer coisa que seja gracioso. Eu acho que uma mulher que se mantém em seu lugar e tente ser uma dama é uma escultura de honra. E realmente creio assim. E penso que quando não é assim, é exatamente como Cristo e o anticristo, a mesma coisa. Eu gosto de qualquer coisa que seja natural, como um cavalo bonito ou qualquer coisa, e ele se posta como a estrutura de um verdadeiro cavalo bonito, ou qualquer coisa assim. Uma montanha bonita, mulheres bonitas, homens bonitos, qualquer coisa que se mantenha na criação de Deus.
Eu sempre admirei isso. Toda pessoa que se mantém original às coisas que Deus fez a pessoa, ela é uma pessoa bonita. Deus fez um baixo, Deus fez um alto, Deus fez um mais moreninho, Deus fez um mais pretinho. Isso é original de Deus. Agora as pessoas vão ali e começam a maquiar, começam a tirar as coisas original de Deus. Você acha que Deus errou quando ele te fez? Você é a pessoa única que Deus fez, não há outra pessoa igual você não. Você pode ter teu irmão gêmeo, mas não é igual você não. Então quando você começa a mudar demais seu corpo, fazer coisas do mundo aí, cuidado, isso é uma perversão de Satanás, do diabo. Você tem que aceitar como você é, aceitar você envelhecer, a sua barba branca, que perderam o cabelo, aceita. Deus te fez assim. Só que as pessoas não se aceitam. Se você não se aceita, tem alguma coisa errada com você aí. Deus ama você do jeito que você é. Para com essa tolice do mundo aí. E aquelas eram perfeitas, mas não importava o quanto elas me abraçavam com seus braços, e elas eram mulheres, vocês compreendem. Mas ali não, podia haver pecado algum. Tá vendo? As células já vão ser iguais, não vai ser diferença de macho e fêmeas. As glândulas masculinas e as glândulas femininas, ambos haviam desaparecido. Então seu órgão sexual vai desaparecer. Você não vai ter desejo de atração sexual no reino de Deus, não. Você vai ter amor fraternal. Você pode admirar a pessoa, achar ela linda, mas com amor fraternal. Tira essa bobeira da sua cabeça aí, ó, de coisas carnais. Coisas carnais é do mundo, gente. Para com essa bobagem. Volte para Deus, aceita como você é. Para dessa depressão sua aí, de querer toda hora mudar seu corpo, toda hora ter o corpo perfeito. Para com isso. Claro que você vai cuidar da sua saúde, é lógico. Você tem que cuidar da sua saúde. Mas para com esse exagero seu, isso. Volte para Deus. Deus ama você do jeito que você é. Graças ao Senhor. Elas eram minhas irmãs, completamente. Eu olhei e pensei. Eu olhei para as minhas mãos. Eu vi que elas estavam muito jovens. Eu olhei e estavam jovens também. Então ele também estava jovem. Quando você for lá para um elevado mais alto, você morrer. Se você morrer em Cristo, você vai subir um patamar. Você vai estar numa atmosfera mais alta. Se você for de Deus, lá você já vai estar jovem. De 18 a 21 anos. Você não vai estar com essa carcaça velha aqui, não. E você está querendo esse reino aqui da terra? Você tem que querer o reino do céu. Você vai perder a sua juventude? Todo mundo vai ficar velho e vai morrer. Essa carcaça aqui vai morrer, uai. Deseja a vida eterna. Essa vida aqui, a nossa, é passageira. Volte para Deus, ainda há tempo. Ele pediu meus cabelos quando eu era jovem. Então, ele também perdeu o cabelo dele, ele era careca. O seu cabelo volta tudo para você de novo. Lá você está achando que você vai ser careca? Você vai voltar com seus 18, 19 anos. Todos os seus cabelos voltam. Você não vai ter cabelo branco lá não, senhor. E quando eu era jovem, colocaram ácido cálico neles e um barbeiro colocou e caiu todo quando era ainda um jovem. E isso sempre tem sido uma coisa para mim, pois eu me resfriei rapidamente, porque a pele do crânio continua muito delicada. Vocês sabem, e as raízes dos meus cabelos continuam ali, porém elas foram queimadas.
pelo ácido carbônico. Mas lá no reino de Deus volta tudo, você não perde nada. Lá você vai ser perfeito, é isso que eu quero que vocês captem aí, ó. Você tem que desejar, é o reino de Deus. Se você tem uma coisa que você tem que correr atrás de toda a sua vida, não é coisas nem materiais. A gente precisa comer, alimentar e vestir, claro. Você tem que correr atrás da sua vida eterna. Você já imaginou você ali com 18, 19 anos, 21 anos, no máximo? É de 18 a 21 anos que vai ter. Eu não sei falar a idade certa não, mas é dessa idade. Todo mundo vai ser jovem. Você bonitão, com vigor, que a melhor idade que a pessoa tem que estar com vigor é essa idade. Você não vai estar velho ali não, gente. Você não vai desejar nada, você vai ser uma pessoa limpa, pura. E você fica agarrado com esse mundão aqui, ó, carnal. Volte para Deus. E o cabelo nunca pode crescer. Veja, eu fui com minha esposa, quando eu, há muitos anos atrás, me compraram uma peruca para usar. Um montinho de cabelo para cobrir a minha cabeça. Mas eu sempre ficava com vergonha de usar aquilo, porque parecia ser algo falso. E eu não queria nada falso. Então eu pensei, eu simplesmente vou usar um gorro. Então eu usei para um tempo, sabe? O que eles fizeram? Eles saíram me chamando de bispo. Então diziam que eu queria ser velho. Eu apenas disse, vou tirar isso. Então eu simplesmente sofro com um tempo frio. E deixe isso, mas agora vocês apenas levante aquelas janelas ou qualquer coisa. Deixe que um ventinho passe. Assim, rapaz, já esfriei. E eu fui a um médico e lhe perguntei o que ele achava. Ele disse, bem, veja, seus poros estão abertos. Você está suando. Ao pregar, aquele ar entra, ele traduz um germe aqui, mas mucosas, e ele desce pela sua garganta. Na manhã seguinte você está rouco, é isso. Então, ó, que coisa, vocês companheiros que têm cabelos, vocês não sabem quão graciosos vocês deveriam ser por ter cabelos. Isso é certo, bem agora. Descobrimos então que eu estou indo. Num desses dias, se eu não cuidar de meus dentes, eu terei que ter algum deles, então eu terei que ficar sem eles. Então, se um sujeito, bem ou não, achava que isto afetaria um homem, se ele quisesse usar uma peruca, assim como seria para uma mulher usar uma dessas. Ou seja o que for que elas colocar em seus cabelos, assim para deixá-las levantadas, mas naturalmente se você usa isso, depende da razão pela qual você o faz. Depende da razão pela qual você o faz. Então, mas de qualquer forma, ali de pé, eu senti em cima e eu estava com meus cabelos novamente. Que coisa! Eu era jovem. Todas aquelas jovens, e eu pensei, não é isso estranho? Aqui estão elas, e todas elas corriam. E eu olhei, se aproximei, e eu vi Ope chegando. Ela parecia, vocês sabem, ela faleceu com 22 anos. Ela ainda estava tão bela como sempre.
Muitos de vocês recordam dela. Aqueles grandes olhos negros. Ela era alemã. Seus cabelos negros caíram pelas costas. Eu pensei agora, quando ela chegar aqui, ela dirá, Billy, eu sei que ele encontrou com a sua esposa lá. Só que ela estava jovem também, quero que vocês entendam aí. Ela dirá, Billy, quando ela chegar aqui, eu estava observando e cada uma daquelas mulheres se aproximando e me abraçando, dizendo, oh, nosso precioso irmão, estamos tão felizes em te ver. Eu pensei, todas elas vestidas exatamente iguais? Porém, os seus cabelos eram diferentes. Vocês sabem, cabelos ruivos, cabelos negros e loiros. E elas estavam passando, mas elas eram todas jovens. E quando ela chegou até a mim, eu pensei, quero ver o que ela dirá. Ela olhou para mim e disse, oh, nosso precioso irmão. Ela me abraçou e simplesmente seguiu em frente. Outra mulher chegou e me abraçou em seguida. Ele achou que ela ia conversar com ele, tá vendo, gente? Porque ela foi esposa dele aqui na terra. Tá vendo? Quero falar uma coisa com vocês que eu tinha medo. Sabe o que eu tinha medo? E hoje eu não tenho medo mais. Eu tinha medo, vamos supor, se eu chegar lá no céu, meus familiares não for para o céu também. Porque a gente leva a palavra de Deus para todo mundo. E cada um tem o direito de escolher, ter o seu livre-arbítrio. Se ele quer ir para Deus ou não. Porque a palavra de Deus fala, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Né? Então eu ficava assim, mas se eu chegar lá no céu lá, e aos meus familiares não for, eu vou ficar muito triste. Não tem nada disso não, gente. Lá você vai estar em outro patamar. Se algum familiar seu não for para Deus, você não vai sentir falta dele não. Você pode estar tranquilo. Não vai não. Isso aqui é tudo sentimento da terra, carnal. Você não vai ser sofrimento lá não. Só para você saber. Gente, eu passei o horário? Não, é 12. Que hora que eu comecei? Nossa, falta 12 minutos, tá? Deixa eu terminar aqui. Nossa, eu vi um barulho e olhei para esse lado e ali vinha um punhado de homens jovens, companheiros todas na idade dos 20. Eles tinham cabelos escuros e cabelos louros e todos eles usavam uma veste branca. Estavam descalços e correram para mim, começaram a me abraçar gritando, nosso precioso irmão. Eu pensei e me virei e eu ainda estava deitado lá. E eu pensei, bem, agora isso é estranho. Algo em seguida, uma voz começou a falar comigo. E eu nunca vi a voz. Ela diz, você tem reunido, você tem se reunido, você reunido com seu povo. E então certo homem me levou e me colocou numa grande coisa, alta assim, e disse, por que você fez isto? Disse, na terra você foi um líder. Então, Deus sempre vai tratar primeiro com o líder. Eu disse, bem, eu não compreendo isso. Aquela voz falando comigo. Eu não pude ver a voz. Agora ela estava bem acima de mim, falando comigo. Eu disse, bem, eu morri? Eu quero ver Jesus. Eu disse, ele foi toda a minha vida, eu quero vê-lo. Então ele diz, você não pode vê-lo agora.
ele continua mais alto. Então, quer dizer, você morre, você vai no negócio, mas você sobe uma escada. Jesus está lá no alto, você está aqui, ó. Você não chegou nem lá. Veja, isso foi debaixo do altar. Ainda no sexto lugar, para onde o homem vai. Veja, não no sétimo. Então, essas pessoas estão na sexta dimensão. Quero que vocês captem isso. Quando você morre em Cristo, você vai para a sexta dimensão. Jesus está na sétima. E eles estavam todos ali. Eles estavam passando e eu disse, parece que ali havia, na verdade, milhões deles. Eu nunca os vi. E quando, eu acho que dá para me ler só mais uma, tá? E quando eu senti ali, aquelas mulheres e homens continuavam a passar e me abraçando, me chamando de irmão. E me assentei ali. E quando aquela voz disse, você tem se reunido com seu povo, como Jacó foi com o seu. Eu disse, todo esse meu povo? São todos esses Brana? Ele diz, não, eles são os seus convertidos em Cristo. Tá vendo? Na terra que ele levou a palavra de Deus, eles converteram a Cristo. Então, eles são convertidos dele. Ele é um líder aqui na terra. Eu olhei ao redor e ali estava uma mulher muito bonita correndo. Ela se aparecia com as outras. Ela lançou os seus braços ao meu redor e ela disse, oh, meu precioso irmão. Ela olhou para mim. Eu pensei, que coisa. Ela parece com um anjo. Aquela passou. Aquela voz disse, você não a reconheceu? Eu disse, não, eu não a reconheci. Porque ela vai ficar tão jovem, você não vai lembrar. Aí só se vocês conversarem e ela te falar, lá na terra eu era fulano de tal. Porque a aparência da gente aqui, gente, é essa carcaça velha aqui. Disse, você a guiou para Cristo quando ela tinha mais de 90 anos de idade. Disse, você sabe por que ela te pressa tanto? Então ele levou ela para Deus quando ela tinha 90 anos de idade. Agora ela é uma jovem de 20 anos. Eu disse, aquela moça bonita tinha mais de 90 anos? Sim, disse, ela nunca poderia mudar mais agora. Disse, esta é a razão pela qual ela está dizendo, precioso irmão. Eu pensei, ó, que coisa. Eu estava com medo disto. Então ele estava com medo de ser um espírito, ser uma nuvenzinha. Mas você vai ser você mesmo lá, porém num corpo jovem. Essa carcaça de pecado sua, você não vai ter lá mais não. Elas não estavam cansadas por estarem ali. Você não vai ficar cansado não, gente. É isso que eu quero que vocês captem aí, ó. Eu trabalho um pouquinho, eu não consigo nem levantar direito, estou cansado. E vocês estão querendo essa vida aqui carnal. Você tem que querer a vida do céu, a vida eterna. Você não vai cansar não, gente. A gente cansa qualquer coisa. A gente envelhece. Eu disse, bem, porque eu não posso ver Jesus. Disse, bem, agora, ele virá um dia. Ele virá a você primeiro, e então você está julgado. Deus vai vir nas pessoas que traz a palavra de Deus. Vocês sabiam disso? Tudo que eu estou falando para vocês aqui está lá no céu, lá registrado. Se por acaso você aceitar Deus, você vai ser julgado pelo que você escutou aqui. Mas se você também não aceitar Deus, Deus vai falar, aquele rapaz lá, que você estava vendo ele lá na internet, está registrado aqui, você não aceitou a mensagem de Deus. Ou você aceitou.
Glória a Deus. E vai julgar eu também. Ó, você pode ter falado coisa lá que você não deveria ter falado. Por isso, quem traz a palavra de Deus tem que tomar cuidado. Ao mesmo jeito que eu posso levar alguém para Cristo, eu posso levar alguém para o inferno também. Mas se eu estiver falando as coisas que Deus fala na Bíblia, eu estou correto com Deus. Eu não posso falar coisas que não estão na Bíblia. Disse, essas pessoas são os seus convertidos, que você o guiou. Disse, você quer dizer que por ser um líder, que ele me julgará? Ele disse sim. Eu disse, todos os líderes têm que ser julgados sim. Ele disse sim. Deixa eu ver se dá para... Não dá para me ler mais não. Então eu vou encerrar por aqui. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que nessa mensagem eu possa ter levado você um pouquinho lá para o céu. Que você deve ter meditado se você estivesse lá no céu, jovem, bonitão, bonitona. Tanto homem quanto mulher vai ser tudo bonito. Na realidade, todos nós somos bonitos, né, gente? O problema do ser humano é que ele não quer aceitar. Ele não quer aceitar como ele é. Deus te fez assim, você é lindo, você é bonito. Só que, querendo ou não, lá você vai ser mais bonito ainda. Você não vai ter pecado, você não vai ter cansaço, você vai ser jovem, você não vai ser velho. Você vai ter o amor fraternal com o seu próximo, né? Então, que Deus possa ter abençoado você, ter ido um pouquinho lá no céu, para você imaginar como que vai ser maravilhoso você estar lá no céu. Para de desejar esse mundão pecaminoso aqui dessa terra, que isso aqui é tudo passageiro. E eu vou encerrar a live, que eu tenho que encerrar, porque vai dar 1 hora de live, eu não posso passar de 1 hora. Então Deus abençoe vocês, fique com Deus e medite sobre essa mensagem, hein? Medite. Então eu vou encerrar aqui. Deus abençoe.